Voltamos aqui pela TV Horizonte, nesta manhã gostosa. E agora, recebendo a nossa convidada, a doutora Patrícia Salomão, advogada especialista em direito previdenciário. Eu deixei até uma pergunta no ar, doutora Patrícia. Bom dia. Bom dia, Assis. Tudo bem? bem? Eu deixei até no ar uma pergunta de um aposentado que continua trabalhando com carteira assinada e etc. tal. Ele tem direito depois de reaver o que ele pagou de previdência? Pois é, Assis, isso é uma polêmica. Todos os aposentados, eles ficam indignados de continuarem pagando. Porque a pessoa continua pagando e não tem direito a nada depois. Porque ela já está aposentada, ela continua trabalhando, até um auxílio-doença ela não tem direito. Se ela ficar doente, ela vai ficar afastada porque ela já recebe o benefício. Então, ela vai ficar afastada sem receber o salário dela porque ela está trabalhando. Ela estava trabalhando e não tem direito a nenhum benefício. Mas isso é uma grande polêmica, porque a legislação fala que a pessoa tem que continuar contribuindo, né? Sim, mas se ela continuar trabalhando. De volta, não? Pois é, isso já tem ações na justiça nesse sentido, mas ainda não tem decisão formada dos tribunais, ainda é uma coisa nova, sabe? E que ainda não está pacificado, não. No tempo do INPS, o aposentado que trabalhava depois recebia a contribuição que ele fazia. Que era o pecúlio. Ele recebia de volta. Exatamente, mas isso foi mudando, então hoje é bem polêmico mesmo, porque o entendimento do legislador é que o sistema é contributivo, então todos têm que continuar contribuindo. Então ainda é uma coisa nova. O ideal seria a legislação que realmente falasse que a pessoa não precisava contribuir ou que ela teria o dinheiro de volta. Seria um caso até muito interessante, porque o sujeito que continuasse a trabalhar, ele faria uma poupança para quando ele deixasse de trabalhar, não é verdade? Exatamente. Aquela desaposentação era isso, mas que foi derrubado no Supremo, né? A questão da ação de desaposentação, que a pessoa poderia continuar trabalhando e depois ela usava aquele tempo para aumentar a aposentadoria dela na maioria dos casos. Mas, infelizmente, essa ação não vingou, né? Digamos assim. Patrícia Joe, e aí, Patrícia? Fala tem pergunta para a doutora Patrícia? De perguntas aqui para minha xará, doutora Patrícia Salomão, não é mesmo? A Judite, ela que é do bairro São Geraldo, obrigada pela sua audiência, Judite. Ela pergunta para a Patrícia: doutora Patrícia, falta 1 ano e meio para eu me aposentar. Caso a reforma seja aprovada, ficarei prejudicada? Então, aí é regra de transição, Judite. A pessoa que está aposentada e ela ainda, né, que ela ainda falta 2 anos para se aposentar, então o que acontece? Ela vai pegar a regra de transição, ela não vai ter que se aposentar com a idade mínima que vai exigir pela reforma. Que vai aumentar essa idade, exatamente. Né? Então é muito importante que a pessoa veja se ela já está chegando nessa regra de transição. Porque se ela está faltando muito tempo, ela vai ter que se aposentar com a idade mínima. E se ela falta apenas 2 anos, ela vai poder entrar na regra de transição e se aposentar sem atingir a idade mínima. Mais pergunta, Patrícia? Tem mais pergunta aqui, tá bombando. O Wilson, obrigado, Wilson, pela sua audiência. Ele que é do bairro Betânia. Ele está perguntando o seguinte: eu fiquei desempregado. Tenho que continuar contribuindo para manter os meus direitos junto ao INSS? Pergunta o Wilson. Então, Wilson, isso aí é outra coisa que a falta de informação faz com que as pessoas percam benefício do INSS. Ela fica desempregada e às vezes ela já contribuiu por muitos anos. Ela contribuiu por mais de 20 anos até. E aí, ainda assim, ela perde a qualidade segurada. Ela fica desempregada, fica ali na informalidade e deixa de contribuir. E aí, com isso, ela perde? Com isso, ela perde, porque, via de regra, depois de 1 ano sem contribuir, a pessoa perde a qualidade segurada. E se ela ficar incapacitada, de ficar doente, de sofrer um acidente, ela não vai ter direito a nenhum benefício. Isso então, é um problema, né? Exatamente. Então, a pessoa precisa se informar e, se for o caso, nem que ela contribua 1 vez por ano como contribuinte individual, 1 vez a cada 6 meses como facultativo, mas para ela manter aquela qualidade segurada para um caso de emergência. Comprar o carnezinho, né, de contribuição, né? Isso, antigamente o carnê que muita gente ainda usa hoje, e hoje até faz por internet a guia. Põe débito automático. Tá mais fácil, deu né, uma doutora? modernizada nesse sentido, mas muita gente ainda usa o carnê, que ainda é o mais fácil. Vai lá, preenche e paga. Então, cada cliente... Paga cada até pessoa, na lotérica, né? Exatamente. Então, tem que ficar atento, porque é muita gente nessa situação.
Bombando o nosso WhatsApp aqui, vamos lá, a Márcia. Márcia, que é do bairro Carlos Prates, está perguntando: doutora Patrícia, sou filha de militar, tenho 60 anos de idade e recebi uma pensão há mais de 30 anos. Ela é filha de militar. Ela pergunta: essa pensão foi cancelada, o que eu tenho que fazer? Então, Patrícia, tem acontecido muito esses casos, né? O Tribunal de Contas tem cancelado esses benefícios. Alguns Era um casos... direito, né, das filhas de militares, né? Exatamente. Das o que filhas. tem que Por ser isso, olhado... muitas não casaram. Inclusive, a Maitê Proença não casou para receber o do pai. Tem que olhar muito, a questão tem que olhar muito a lei vigente na época que o pai faleceu. Então, não adianta hoje virar e falar é injusto ainda continuar recebendo e tal. Mas se a lei em vigor, quando o pai... igual o pai da Márcia faleceu, falava que a filha solteira tinha direito a essa pensão e que só perderia se casasse, ela tem direito. Então, ela não perdeu esse direito. Então, cancelar essa pensão é arbitrário. Então, a gente entra com a ação, consegue inclusive liminar. Nós tivemos alguns casos já esse ano no escritório, com liminar, que a pessoa... Manda pagar. Manda pagar. Por quê? Porque a lei vigente falava que era só se ela se casasse. Obviamente, hoje, se casar, entra a união estável também. Mas se ela continua solteira, não se casou, não contraiu união estável, ela tem direito a ser restabelecida. O mais interessante desse benefício de militares que faleceram, que o dinheiro, que a aposentadoria fica para uma filha, né? O mais interessante é que, enquanto militar, ele recebe do Ministério do Exército. Depois que ele falece, o dinheiro vai para o filho ou para a filha, né? No caso a filha, né? Vai para a filha, aí é o INSS que paga. Aí depende do caso. Tem o IPSM também, né? IPSM. Que é o Instituto... Mas o IPSM é aqui em Minas Gerais. Né? Aqui Exatamente. em Minas Gerais. Esses casos de militar, é muito importante falar-se que depende muito de cada situação, da lei vigente. Então, assim, às vezes fala todo mundo militar, mas tem os casos, por exemplo, do Exército, tem os casos da Marinha, né? Isso, tem uns casos de lei específica. Então, é importante que consulte um profissional e olhe a lei vigente naquela época. Agora, a lei lá de 60, essa lei, me parece, 70... só funciona para militares do âmbito federal, estadual não. Não, o estadual, porque hoje ela mudou, mas um caso que eu estou mexendo, por exemplo, é estadual. E na época falava que ela perderia só se casasse, entendeu? Também o estadual? E também. Por isso que tem que olhar a lei vigente e as mudanças que ela teve. Mas as mudanças não pegam aqueles casos que o pai faleceu há muito tempo atrás. E tem que ter muito cuidado, porque nós temos os projetos Frankenstein, né? Que um projeto que vai discutir uma coisa qualquer, aí um cara vai lá, um deputado vai lá e coloca uma emenda no projeto que vai vigir a partir daquele projeto aprovado e é um artigo que fala de uma coisa de aposentadoria muito diferente do projeto que foi aprovado. Exato. E outra coisa importante, assim, é que a administração pública, às vezes, aplica a lei nova para um caso antigo. E a gente tem a segurança jurídica quanto a isso, né? Que a lei vigente, ela tem regras. É da época que o pai faleceu, por exemplo. Então, por isso que, às vezes, esses casos têm que ir para a justiça mesmo. Porque são confusos, né? Exatamente. Você imagina você estar recebendo uma pensão há 30 anos, como é o caso aqui da Márcia, e aí, de repente, é cancelada. E seus compromissos, como é que fica, né? É uma vida, né? E Mais tudo que a perguntas pessoa aí, abre mão Patrícia? por causa Bombando, assim, o Adolfo, lá. Obrigada, Adolfo, pela sua audiência, ele é de Igarapé. Ele pergunta assim: sou portador de HIV e estou recebendo aposentadoria por invalidez há mais de 20 anos. Doutora Patrícia, o INSS pode cancelar o meu benefício? Olha, Adolfo, essa sua notícia aí é a notícia quentinha, eu tenho a notícia boa para você. Então, porque, adoro. Notícia boa é comigo mesmo. Pois é, porque na verdade as pessoas estão muito com medo por causa da operação Pente Fino, né? Que estão sendo chamadas para perícios aposentados por invalidez e tendo seus benefícios cancelados. Mas não é só no INSS, não. No Estado também, na Prefeitura de Belo Horizonte, estão chamando os aposentados, pessoas aposentadas de 10 anos, estão chamando muitos para voltar ao trabalho. Pois é. E aí essa coisa é bem complexa. Mas no caso do Adolfo, o que acontece? Entrou em vigor agora no dia 21 desse mês uma lei, um projeto do Paulo Paim, né, do senador Paulo Paim, que dispensa os aposentados por invalidez portadores de HIV. Só os portadores de HIV de serem chamados para a nova perícia. Então, o Adolfo não será chamado. É uma lei novíssima, né? Que está aí no forno, entrou em vigor agora. Até porque nós não temos ainda um remédio que tira a pessoa da condição de
de portador de HIV. Pois é, e a incapacidade dessas pessoas, assim, tem que ser avaliada num conjunto, né? A pessoa está fora do mercado, igual o caso da Adolfo, há 20 anos, sofre um preconceito, efeitos colaterais de uma medicação. Muito forte, né? A questão socioeconômica dessa pessoa, o mercado. Aí você fala que essa pessoa volta para o mercado agora. Volta agora. Um professor que está há mais de 10 anos fora da sala de aula, 20 anos fora da sala de aula, depois ele é chamado para voltar para a sala de aula como? E a verdade, ela nem pediu para ser aposentada por invalidez. O INSS fez a perícia e falou, você não tem capacidade laborativa, você está aqui aposentada. Isso cria um monte de consequências para a pessoa. Imagina. E aí depois vira para ela e fala, agora não, a gente mudou de ideia, você não está mais incapacitada e volta. É uma situação muito complicada. Olha aí, Adolfo, o tanto que o nosso programa é serviço, né, para o cidadão, assim. O Adolfo acabou de saber uma notícia fresquinha aqui pela doutora Patrícia. Isso mesmo. Tem muitas perguntas. Manda, Brasa. Vamos lá? Quanto mais pergunta, melhor. Então vamos, gente. Tô ficando desorientada aqui, que tá bombando aqui. Suelen, obrigada, Suelen, pela sua audiência. Ela mora no centro de BH. Ela tá falando o seguinte, doutora Patrícia, não sou casada e não tenho filhos. Quando eu morrer, posso deixar a pensão por morte para os meus pais, caso eles ainda estejam vivos? É a pergunta da Suelen. Então, Suelen, a pensão por morte, ela fica para os pais somente quando a pessoa, de fato, não tem filhos e nem cônjuge, né? Mas os pais têm que comprovar a dependência econômica do filho. Então, é diferente do filho, ele não tem, o filho menor ele não tem que comprovar, mas, né, e nem a esposa, por enquanto, ninguém sabe o que vem por aí. Mas na legislação em vigor hoje, não. Mas os pais têm. Mas se comprovar essa dependência, em muitos casos tem, de fato, a dependência, né? Tem que comprovar lá tem o supermercado. Tem filhos que estão ali trabalhando, ajudando os pais. Né? E isso, paga aluguel, aí você olha pela renda dos pais, às vezes esses pais nem renda têm. Então, é possível sim, né? É importante já pensar nessa documentação, já deixar algo guardado, né? Porque as pessoas jogam tudo fora. Paga isso pro filho, não. Colocar no imposto de renda, talvez. Plano de saúde, colocar, às vezes, os pais como dependente. E aí ficará, sim, a pensão para os pais. Tá dada a Beleza. resposta. Tem mais perguntas. A Wanda. Oi, Wanda. Ela é de Betim. Obrigada pela audiência. Tenho 67 anos de idade e recebo LOAS. Meu marido, ela está perguntando aqui, pode requerer para ele também? Ele tem 66 anos. Ela tem 67 anos, a Wanda, e o marido 66. O que é o LOAS? Então, eu fiquei com dúvida nessa pergunta. Pois é, o LOAS é aquele benefício assistencial que é dado para as pessoas que comprovam a idade mínima de 65 anos e elas não precisam ter contribuído ou invalidez. Mas para isso, elas têm que ter uma renda mínima de 1/4 de salário mínimo por membro familiar. Muita calma para tudo, gente. O LOAS é o benefício que a pessoa tem que ganhar 1/4 do salário mínimo? É isso, porque é só pago para aquelas pessoas que comprovam a condição de miserabilidade. Meu Deus. Porque senão todos nós poderíamos requerer, quando chegar aos 65 anos ou num caso de invalidez, um LOAS sem nem ter contribuído para a Previdência. Aí não seria Previdência. Tem alguns casos assim de pessoas que nunca trabalharam na roça, mas de repente vai para o interior porque nasceu na cidade tal, vai lá como se tivesse vivido lá o tempo todo trabalhando na roça e requer uma aposentadoria rural. Aí hoje isso está tendo que ser bem comprovado, viu? Assim, isso aconteceu muito. Mas já. Eu concordo com você, eu sou da zona rural, né? Eu fui criada na zona rural e a gente viu muita coisa, mas hoje em dia o pessoal está nos procurando porque realmente está tendo benefício indeferido mesmo. Está tendo até os casos que tem direito. Né? Então, aí esse caso da Wanda, do BPC, né? Que na verdade o nome é BPC, Benefício de Prestação Continuada, mas as pessoas conhecem por LOAS, que é a lei. Pode acumular sim, gente. Pode acumular 2 benefícios de LOAS na mesma casa. Nesse caso, a renda familiar vai dar mais do que 1/4. Então, olha, se o salário mínimo hoje está 900, né, e quase R$1.000, 998. 98, quase R$1.000. A pessoa tem que comprovar que ganha menos de R$250? Isso. Na verdade, é uma família sem renda. Entendeu? Sem receber outro benefício, Entendi. Né? O LOAS é um caso bem específico. Mas no caso dela, é importante falar que, pelo Estatuto do Idoso, 2 idosos na mesma casa podem receber LOAS. Aí vai fugir dessa regra da renda. Entendi. Entendeu? Porque os 2 têm direito ao BPC. Então, pode requerer sim. Ela e o marido terão direito. E se não conseguir administrativamente, compensa entrar com a ação judicial. Mais perguntas, Patrícia. Tá importante aqui, aí. Olha só, quem não conseguir ou não conseguir fazer as perguntas todas, doutora Patrícia, pode fazer o quê? Como te procurar? Então, a gente tá lá no escritório, a gente tem as mídias sociais nossas, que a gente também já responde muitas perguntas. Tem um telefone aí, aí pra gente. Thalita, obrigada, viu? O telefone é 3221-9497. 3221-9497. Tá chegando aqui sem parar. A gente tem
Instagram, né, que é patriciasalomão.advogada, tem um canal falando de Previdência e tem o Facebook. O Antônio, beleza. dá tempo do Antônio? Rapidamente, muito rápido. Aposentei em 2016 e acho que o valor do meu benefício não está correto. Tenho como conferir e reajustar o valor, doutora Patrícia? Então, Antônio, aí tem que avaliar, sim, sua carta de concessão para ver se tem a chance de uma revisão. E nesse caso aí, é muito importante, às vezes, a pessoa ter feito um planejamento previdenciário antes. Porque aí ela olha, ela vai saber com quanto ela vai se aposentar, se ela já teria que ter pago algum valor retroativo. Então, tem todas essas questões que o planejamento anterior resolveria. Mas, se não, tem que marcar uma consulta. Doutora Patrícia, a senhora vai ter que voltar outra vez. É, muita pergunta, porque muita né? pergunta, Nossa, as tá pessoas estão bombando. se interessando muito, então já fica convidada para um outro dia estar aqui conosco. Combinadíssimo, com prazer. Para a gente voltar a falar dos problemas das pessoas que estão aposentadas ou que querem se aposentar e saber os seus direitos previdenciários. Doutora Patrícia Salomão vai estar conosco novamente daqui uns dias. Muito obrigada. Patrícia Dion, um abraço. Abraço, Senatão, gratidão e alegria. Até amanhã. Até amanhã. Fiquem com Deus.